Estamos começando mais um programa Batom e Bate-Papo, feito especialmente para você. Olha, isso é verdade, ok? Nós temos muito carinho em preparar esse programa, porque sabemos que é um canal de Deus na vida de muitas pessoas. Recebemos muitos testemunhos a respeito daquilo que Deus tem falado, feito, através desse programa, desta palavra, que nós trazemos aqui para você a cada semana. E eu quero lembrar você também como nós transmitimos o nosso programa Batom e Bate-Papo, ok? Também pela Rádio Vinha FM 91.9, no portal vinhafm.com. No sábado, às 10 horas da manhã, no domingo, às 8 horas e quarta, às 20 horas. E no meu canal Márcia Silva, no YouTube, ok? Você pode ter ali não apenas o programa do dia, mas todos os outros programas que nós já fizemos está ali disponível para você. Então não tem motivo para você não ouvir e ser abençoado. Amém? Bem, eu tenho hoje aqui essas duas mulheres lindas que estão no nosso programa, né, as pastoras Dalva e também Marília. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom. E hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra. Amém? Com certeza. Bom estar aqui. E sabe o que é melhor, pastora? É Sim. Estar com pessoas que a gente ama. Não é muito bom? Né? Não, conversar. É muito bom. Você vai realmente assistir aqui um bate-papo, né? Entre três mulheres. Sim. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é Diga Shalom. Bem, talvez você saiba o significado desta palavra. Mais do que isso, nós queremos aplicar isso na sua vida. O que significa realmente diga shalom? Por isso eu vou pedir aqui a Dalva para ler a nossa história, para introduzir esse tema, ok? O que é isso? Diga shalom. Vou contar a história de um rapaz. Certo. Um rapaz, ele foi jantar pela primeira vez na casa da namorada. Quando ele já estava pronto para atacar a sopa, ele reparou o olhar severo da futura sogra. Então, a futura sogra perguntou para ele: na sua casa não se costuma orar antes de comer? Ele então respondeu: minha senhora, a minha mãe é muito boa cozinheira. Eu não temo não a vou comida. comentar nada sobre essa questão da sogra. Mas significa exatamente isso. Quando você não tem nada para falar, diga shalom. Diga shalom. É melhor. Ok. A Marília vai ler para a gente aqui no nosso cartão azul, né, uma informação importante sobre essa palavra, shalom. Uma definição, né, pastora Márcia? Bom, vamos lá. Shalom é uma palavra de origem hebraica e significa literalmente paz. Na tradução para o português, este é um termo bastante utilizado entre os judeus, principalmente como uma forma de saudação ou despedida. Em Filipenses 4:7 está escrito: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. É interessante, né? Porque nós vimos aqui, são dois opostos, shalom e ansiedade. Sim. Porque shalom significa, de uma maneira bem simples, paz. Aliás, é muito comum em Israel, as pessoas se cumprimentam assim, né? Falando shalom. Porque a paz de Deus esteja com você. E nós não fazemos isso, é uma palavra hebraica, né? Mas normalmente nós fazemos na tradução, na nossa língua. A paz do Senhor, né? Ou graça e paz, né? Isso. Como é muito comum na videira. Mas é o oposto de ansiedade. Então, o que nós queremos dizer com o tema de hoje? Diga shalom. Ou seja, se você não tiver outra coisa para dizer, ou em vez de murmurar, ou em vez de fazer como esse rapaz da história, você diga shalom, ok? E é isso que nós queremos abordar aqui.
Só que muitas vezes a gente nem lembra. A gente nem lembra disso. E muitas vezes erramos e falamos de uma maneira precipitada. Eu acho que um momento em que isso acontece muito é naqueles momentos de ansiedade, não é, Marília? Sim. Como a Bíblia fala aqui, que você precisa ter esse cuidado, porque a ansiedade, ela de fato leva você a falar de maneira precipitada. O que você acha? Eu acho que sim, porque a ansiedade muitas vezes te leva a andar no natural, né? Naquilo que você vê. E se você for falar aquilo que você vê, muitas vezes as suas palavras não vão ser boas, porque nem sempre as circunstâncias são boas. Mas nós precisamos ter um falar da parte de Deus, né, pastora Márcia? Nós estamos aqui e precisamos liberar essa palavra. Quando você libera uma palavra, aquela palavra ela se materializa, é uma palavra de fé. Então, quando nós estamos nessas circunstâncias de ansiedade, de medo, de pressão, ali você é desafiado a liberar uma palavra contrária que vai mudar aquela situação. Porque, na verdade, em momentos de pressão, nós falamos sempre o que estamos vendo ou sentindo. Mas o Senhor nos desafia com o falar shalom, dizermos aquilo que nós queremos ver. Né? O que eu creio e aquilo que eu oro. Porque qual é a função, pastora, o que o pastor Luiz sempre nos ensinou? Eu criei, por isso falei. Porque se eu falo, é porque eu creio. Então, se eu estou crendo, eu estou agindo por fé. Pois é, mas eu queria abordar mais essa parte aqui do antes. Porque na hora que vem a situação de ansiedade, normalmente as pessoas se desculpam. Olha, desculpa, falei sem pensar. Estava nervosa. Não, eu estava nervosa, olha isso. Porque é um falar precipitado. Ela nem lembra daquilo que ela crê. Sim. Ela só lembra do que depois. A ficha vai cair depois, né? Então, é exatamente isso que nós queremos aqui falar para você. Para que você possa evitar esse momento do precipitado. Ok? Porque as situações de ansiedade, elas vão acontecer, elas vão vir. Para que você não tenha que ficar o tempo todo se desculpando, pedindo perdão, mas que você possa também viver de uma maneira que você fale de acordo com a palavra. Para isso eu quero ler para você aqui, porque eu tenho uma passagem na Bíblia que é muito interessante, de uma mulher que ela disse shalom em uma situação muito difícil da sua vida. E eu acho que isso se torna aqui um modelo para nós. Eu queria ler esse texto na Bíblia, que está em 2 Reis 4, e eu vou ler aqui algumas partes resumidas, porque a história é bem grande, ok? Então diz assim, 2 Reis 4, a partir do versículo 8, que diz: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, ele entrava para comer. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, para que quando ele vier à nossa casa, ele possa se retirar para ali. Olha, vamos pular agora um pouquinho aqui para o versículo 23 a 26, porque aconteceu uma situação. Deixa eu só explicar para você aqui. Eliseu ora e essa mulher, então, ela é engravida e ela tem um filho. Depois acontece uma situação em que o filho dela morre e ela, então, vai levar o filho para o profeta orar. O filho já havia morrido. E aqui o marido, então, pergunta para a esposa, porque o filho caiu, estava desacordado, mas ela não diz para o marido que ele tinha morrido. E aí o marido pergunta: por que vais a ele? Ou seja, por que vais ao profeta hoje? E ela então responde: não faz mal, ou seja, shalom. Partiu ela e foi ter com o homem de Deus. Vendo ao longe o homem de Deus, disse: vai tudo bem contigo, com teu marido e com teu menino? E ela respondeu: tudo bem. Ou seja, ela disse: shalom.
Nós falamos aqui que a palavra shalom, né, significa em hebraico paz. Agora, você percebe aqui a situação? Ela não tinha filho, o profeta orou, ela engravidou, ela teve filho, passou um tempo, o filho morreu e ela percebeu que o filho tinha morrido, ela leva para o profeta e ele pergunta, e aí, tá tudo bem? E ela não fala. E ele ainda pergunta pelo menino, né? Pergunta por ele, seu filho está bem? E ela diz, shalom, ou seja, paz. Então, eu acho que isso aqui nos mostra exatamente sobre essa situação que a gente está falando. Existem momentos de ansiedade, existem momentos que tem a tempestade, né? A Bíblia fala. Jesus com os discípulos, no meio da tempestade, eles gritaram com medo. E Jesus fala que eles não tinham fé. Fé para quê? Fé para falar, né? Como você diz, né? Falar o que você crê, não o que você está vendo. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão aqui. Então, nesse momento, normalmente, da ansiedade, o que que vem? Murmuração, dúvida, incredulidade. Por que que normalmente a gente não lembra, Dalva, de falar o que você crê, mas você lembra de murmurar? Pastor, eu acho que a primeira coisa que nós fazemos, nós damos espaço para o diabo agir na nossa mente. Porque eu acho que o diabo, ele conhece. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor. E se ele está ao nosso derredor, ele nos conhece as nossas atitudes, falas, não pensamentos, mas nós falamos muito. E mulheres se precipitam ao falar. E o diabo vai atingir exatamente a sua fraqueza. Né? Como a luta de MMA, né? Ele vai bater onde ele viu que está mais fraco, onde você está machucado. Sim, e algumas mulheres, elas falam o tempo todo, dá dica pro diabo, né? Isso aqui dói. Não bate nisso aqui não, que isso aqui vai doer. Hoje eu escutei de mulheres falando, se acontecer isso, ou não fala, meu filho não, porque aqui o caso dessa mulher era exatamente o ponto fraco dela. O ponto filho, fraco. Né? Eu já ouvi mulheres falando assim, pastora, não, se isso acontecer comigo, aí eu não dou conta não. Quer dizer, ela está falando que ela não devia falar. Ela já está falando o que ela vai fazer, né? Que vai ter uma atitude errada. E o diabo sabe o ponto fraco, né, dessa mulher. O ponto fraco, assim, ela não podia ter filho, ela já era uma mulher mais velha. Depois ele orou, já teve o milagre do filho. Então, verdade. quer dizer, aquele filho era tudo que ela tinha. Né? E, quer dizer, aquele filho tão esperado, fruto de um milagre, morreu. Então, eu acho que tocou no ponto fraco, não, assim, muito fraco, né? Eu acho que realmente o Senhor, ele sempre vai nos ensinar, né? Porque a Bíblia fala que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nesses momentos de fraqueza, onde você é testado na sua fé, testado por pressões, nós também somos testados nas nossas palavras, não é verdade? E a Bíblia fala que você vai falar aquilo que está cheio do seu coração. Então, muitas vezes a pessoa está cheia disso. Ela está cheia de murmuração, de ingratidão. De medo. Porque, às vezes, ela não fala, porque ela já teve tanta prova que Deus fez antes, mas ela não se lembra disso. Ou, às vezes também, Marília, é muito fácil da gente falar na hora que tudo vai bem. Exatamente. Então, nós declaramos a palavra no culto, fazemos isso uns com os outros, ou ali no seu momento de devocional. Então, você fala, e deve ser assim mesmo. Mas a questão é você falar, aprender a dizer shalom no meio da ansiedade. No meio daquele momento ali que não justifica, mas que você não tem outra alternativa. E que falar isso faz diferença para ter o milagre, né? Mas normalmente a gente age de uma maneira contrária. Por causa de quê? Ansiedade. É o que você falou. A ansiedade toma conta do seu coração. Na hora que você vê, você já falou. Então, é isso que nós temos que aprender. A ansiedade é a matéria-prima que o diabo vai usar. Exatamente. Aí ele vai levar você a ficar ansiosa por tantas coisas. E aí você vai falar precipitadamente. E às vezes a nossa ansiedade, pastor, é por coisas que ainda não aconteceram. Às Mas vezes eu é acho uma que às vezes ansiedade... também é coisas do dia a dia. Por Também. exemplo, você sai de casa e o trânsito em Goiânia, por exemplo, é horrível, viu? Se você não mora aqui, então... Você sai de casa, a pessoa já te dá ali, um motorista te dá uma fechada no trânsito. Fala um palavrão para você, você já fica chateado. Você chega no trabalho, aí já tem um problema para resolver. Então, você acaba, vai ligar seu celular, aí não funciona, acaba a bateria.
Então as coisas vão acontecendo no dia a dia, tanta coisa, e você vai perdendo a paciência, vai ficando ansiosa. Chega em casa, qual que é o resultado? Às vezes é o marido ou o filho, ou alguém fala alguma coisa e você já explode. Porque foi uma sequência, né, de coisas que gerou ansiedade. Então, nesse caso, Marília, não é melhor, então, essa pessoa, ou no caso aqui, essa mulher, se planejar, mesmo que for acontecer, eu vou ter uma reação assim. Isso não seria prático? Seria prático. O problema é que não tem um domínio próprio, né, pastora Márcia? Muitas vezes as pessoas já são muito imediatistas, né? Mas você aprendeu a fazer isso? Eu aprendi, eu creio que eu aprendi. Com o tempo, né? Acho que as circunstâncias, elas vão nos ensinando, né? Aqui no livro Pastor Ulisses, ele fala muito isso. Ele fala que a nossa boca é a porta que o inimigo quer fechar. Porque muitas vezes nós falamos precipitadamente, mas também, às vezes, nós ficamos emudecidos. Essa mulher, ela poderia ter falado nada, né? Mas ela abriu a boca. Ela abriu a boca. Como é que tá? Não, tá tudo bem. Porque quando você abre a boca, você... Para falar palavras de fé. Exatamente. Não para murmurar. Exatamente. Porque ela podia mesmo murmurar. Poderia murmurar. Ela podia falar para o profeta, falou, olha, eu não te pedi para orar para eu ter um filho. Aí E você orou, agora o filho morre. Ela podia ter feito isso. Mas ela não fez. Eu aprendi, teve uma época, né, do nosso casamento, que eu já testemunhei muito, que o Naor ficou desempregado, né, 3 anos. Pastora, o povo falava tanto na nossa mente, eu tinha acabado de converter, porque nós convertemos em um ano e casamos no outro, foi tudo muito rápido. E a gente estava sendo testado e provado naquele momento de fé. Então, muita gente vinha, tipo assim, mas você não converteu agora? Cadê seu Deus? Agora você está aí desempregado. Né? Mas foi a época que Deus mais me ensinou a ir para a palavra, a confessar. Eu comecei a fazer o seminário, eu aprendi sobre confessar a palavra, sobre o poder da palavra de Deus liberada na minha boca. Aí eu fui declarar Salmo 1, né? Tudo aquilo que ele colocar as suas mãos vai prosperar, a sua folha não vai murchar, é como uma árvore plantada bem junto ao ribeiro. Foi aí que eu aprendi o poder de liberar a palavra de Deus. No meio da circunstância contrária, né? Completamente contrário. Porque não significa que você falou hoje vai acontecer. 3 anos, né? Demorou 3 anos. Vai continuar. Como lidar com essa situação? No meio da crise, no meio da dificuldade, eu tenho que falar shalom? Exatamente. Parece incoerente, né? Eu tô aqui na tribulação, vento soprando para todo lado e eu, shalom. Aí alguém shalom. te pergunta, e aí, como é que está? Você fala, shalom, vai tudo bem. Tudo vai em paz. Como é que está seu casamento? Vai tudo bem. É um falar hipócrita? Não. Parece. Ou é um falar de fé? Porque tem uma diferença. Muita diferença. O falar hipócrita, pastor, é aquilo que eu falo para constar. O falar, o shalom, mesmo sabendo que não está bem, eu estou declarando, não está, mas vai ficar. Amém. Ainda não está. Eu tive uma experiência uma vez que a gente, vivendo um momento difícil de saúde em casa, e eu fui para o meu banheiro e falei, Senhor, eu não estou vendo nada. O médico só fala coisas ruins, mas eu quero declarar, eu creio no que a palavra diz. Amém. E eu fiquei em cima disso. Eu creio no que a palavra diz. O médico falava, eu falava, eu creio no que a palavra diz. Amém. Até que um dia eu vi a realização do milagre. Então eu acho que a nossa resposta diante da tempestade também vai definir o resultado. É verdade. Porque muitas vezes no meio da tempestade eu defino um resultado ruim. Eu acho interessante aquela passagem que os discípulos falam para Jesus sobre a tua palavra. Eu lançarei as redes. Então, eles já tinham tentado pescar e não pegaram nada. Então, já tinham os fatos ali que comprovavam, né? Sim. Que não adiantava lançar a rede. Mas, de repente, Jesus vem e fala. E aí eles falam, então, na sua palavra eu vou lançar a rede. Isso seria uma atitude de dizer shalom diante de uma situação que não tem possibilidade de dar certo ou de ser resolvida, Marília? Com certeza, né, pastora? Porque quando você fala shalom, você está dizendo paz, você está dizendo que Deus diz, porque Jesus diz, a minha paz vos dou. Quando ele foi embora, ele não nos deixou desamparados. Ele falou, a minha paz. Então, quando você libera paz, você está liberando o que Deus diz. O que Deus diz não se perde.
É que é a Amém. verdade. A palavra do homem, Amém. ela pode errar, mas quando Deus libera uma palavra, ele chancela aquela palavra. Eu queria que a gente comentasse aqui também uma situação bem prática na sua vida, em que você de fato experimentou isso. Que circunstância que eu vou dizer shalom? Que de fato eu vou ver o milagre depois. Em uma situação assim que foi difícil para você. Eu posso citar aqui uma situação no meu ministério, né, quando eu comecei a trabalhar com crianças, então tudo era muito difícil, além de ser algo muito novo também, porque não tinha um outro ministério como referência para que a gente pudesse aprender. E eu me lembro das pessoas sempre falarem uma frase negativa, mas que era baseada assim na realidade. Uhum. Então elas falavam, não tem líder de crianças. Eu lembro dessa frase. Então sempre nas nossas reuniões falava, mas ninguém quer liderar. Ela falava, mas pastora Márcia, não tem líder de crianças. E era algo muito frequente. Uhum. Sabe, chegou um momento em que eu fiquei indignada, uma indignação santa, porque eu estava orando para que Deus me ensinasse também, fizesse algo. E naquele dia eu falei, a partir de hoje ninguém mais fale, não tem líderes. A partir de hoje todo mundo vai falar shalom. Eu lembro bem desse Shalom. dia. É claro que eu não disse dessa forma, mas eu falei, a partir de hoje você não fala mais isso. Ou seja, eu falei, não fale palavras negativas. É verdade. Porque tem líderes, eles apenas não foram levantados ainda. Amém. E é interessante, porque na hora que nós cessamos de falar as palavras negativas e começamos a crer, Começamos a ver. os líderes começaram a ser levantados. É verdade. E nosso ministério mudou. É verdade. Então, de fato, quando nós dissemos fale shalom, é porque tem poder, é falar palavras de fé. É verdade. Queria que tanto a Marília como a Dalva também pudesse falar algo aqui bem prático na sua vida, para que você pudesse entender que de fato isso é real, funciona. Quando nós falamos de tempestade, pastor, eu gosto muito de lembrar da história de Jesus no barco, né? Uhum. Que a tempestade estava acontecendo, Jesus estava dormindo. E os discípulos dizem uma palavra para Jesus: o Senhor não se importa que pereçamos? Então, muitas vezes, no meio da tempestade, essa é a impressão que o diabo joga no nosso coração. Ele não se importa, porque nós estamos no meio da tempestade. Uhum. Mas não é verdade. A verdade é que ele se importa sim. Mas ele quer que nós também tenhamos uma atitude de fé para aprendermos a ordenar a tempestade. É verdade. Né? Para aprender a ter uma atitude. Às vezes as pessoas não entendem e aceitam essa mentira. Então, na minha vida, em muitas, eu posso contar muitas circunstâncias, mas em circunstâncias, pastora, por exemplo, de não ter um carro para andar, e às vezes o diabo falava para nós, né? Você tem criança pequena, você não tem casa, você vai para o culto. Por que você não fica em casa? Né? Tanta dificuldade, e começava a jogar tanta coisa na mente para nos tirar do propósito, que éramos liderar uma célula, que era ir para o culto. E eu me lembro, meu marido sempre foi muito firme em relação às disciplinas espirituais. E um dia o meu marido falou assim: eu sei o que o diabo está falando na sua mente, porque ele também está falando na minha. E realmente era a mesma coisa, sobre deixar de ir por causa dos problemas. E ele falou uma coisa, ele falou, nós vamos, nem que nós temos que pegar 5 ônibus com os 2 filhos, porque nós vamos honrar a Deus quando as coisas estão ruins, porque elas vão melhorar. Amém. Amém. Não é à toa que você tem hoje um filho pastor, né, Dal? Verdade. Glória a Deus. Marília. Pastor, antes de dar um testemunho, eu queria deixar essa parte da palavra, que é poderosa demais, em Provérbios 18, verso 20 e 21. Olha só. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Eu acho esse texto muito poderoso, que fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Quer dizer, o que eu falo vai liberar morte ou vida. Então eu preciso tomar muito cuidado com o que eu falo. Né? Eu me lembro que eu tive uma situação, as irmãs lembram, né, que eu enfrentei, que foi muito difícil, que eu comecei a fazer uns exames, tinha umas dores na coluna, hérnia de disco e tal, mas o médico viu num dos exames uma mancha, né? E aí, vou encurtar aqui que a história é longa, ele me mandou logo para um especialista de tumor,
maligno, de câncer. E eu achei aquilo tudo muito estranho, fiz muitos exames, e foi bem na época, né, da nossa Conferência dos Radicais Livres, lá no Serra Dourada, 50 mil pessoas, muita pressão financeira e tal. O maior estava por aqui, eu não queria falar nada para ele, mas foi uma pressão muito difícil. As irmãs me ajudaram em oração. Eu sei que eu precisei internar para tirar um pedaço do osso, para fazer biópsia. E esse exame não ficava pronto, e eu ia pegar o resultado, ele já não foi agora para a segunda análise, terceira análise. Mas o diabo, assim, falou tanto na minha mente, né, que é maligno, você vai morrer, aí tudo que ele costuma falar, né? Mas naquela época eu, assim, fui para o Senhor, eu decidi crer em Isaías 53. Ele levou na cruz as minhas enfermidades, pelas suas pisaduras, eu fui sarado, eu liberei. Meu shalom ali foi a minha cura. Amém. Olha, pastora, vocês viram, né, que foi um dos piores momentos da minha vida, mas eu pude experimentar, né, palavras de fé sendo liberada, e esse versículo se cumprir. A morte e a vida estão no poder da língua, que bem a utiliza como do seu fruto. Amém. Pude poderoso, testemunhar, né, esse testemunho. E é interessante como que isso também retrata a história dessa mulher, né, que nós lemos aqui em 2 Reis, em que o filho morreu e ela leva para o profeta, ela se recusa a falar palavras de morte, a murmurar, a culpar a Deus, né? Sim. Porque normalmente pessoas às vezes culpam a Deus. Aí. Às vezes até crentes fazem isso. Fazem. Não, eu jejuei, mas eu fiz, eu dei oferta e agora, cadê a bênção? Né? Muito cuidado com isso. Hoje nós estamos falando aqui de algo tão importante. Né? No meio da ansiedade, fale shalom. Não deixa que a ansiedade tome o seu coração. E falando em coração, eu queria ler um texto aqui, Deus falou muito comigo nesse texto. Filipenses 4, ele fala da ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porém tudo sejam conhecidos diante de Deus, as vossas petições, orações e súplicas com ações de graças. E olha que interessante, depois das ações de graças, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Quer dizer, quando eu entro para a presença de Deus, ou entro no mundo espiritual com ações de graças, a paz vem. Amém. É verdade. Essa questão da paz, né? Estamos falando, diga shalom. Então, dizer shalom significa que automaticamente você vai sentir paz? Não. Mas é pela fé. Você está semeando. Tudo é pela fé, né? Você está andando por fé. Você vai colher esse fruto. É verdade. Sabe, você tem que aprender a se recusar a ficar ansiosa. É verdade. Então, você tem razões para ficar ansiosa. Tem muitas situações. Enfermidade, desemprego, todos nós problemas. Mas você precisa aprender. Falar, não, eu não vou ficar, eu decido. Amém. Sabe por quê? Porque quem controla a sua mente e o seu coração é você. É verdade. E a sua boca também. Quando a Bíblia fala para guardar o coração, quem que guarda? A gente? É Deus? Não. Somos nós que guardamos, né? É uma atitude, né? É uma atitude que você faz, que você decide ter. Então, hoje nós estamos falando sobre esse assunto. Diga shalom. Okay? Queria pedir tanto a Marília como a Dalva aqui para deixar uma palavra também para você que está ouvindo. Elas já testemunharam. Mas eu acho que é tão importante a gente reforçar isso, ok? Você vence a ansiedade quando você aprende a dizer shalom no meio da crise. Amém? Dalva. No meio da crise, se recuse a falar o que o diabo está te mostrando, mas decida falar o que Deus diz. Amém. Amém. Marília. Quando Jesus foi tentado por 3 vezes ali nos evangelhos, ele diz, está escrito, está escrito, né? Está escrito. Então, diga para o mundo espiritual, está escrito, aquilo que Deus já falou. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, hoje nós estamos aqui compartilhando com você esse programa com o tema Diga Shalom. E eu gostaria também de compartilhar um pouco mais sobre isso, mas a gente vai dar um pequeno intervalo. E vamos voltar daqui a pouquinho com este tema. Diga Shalom. Até daqui a pouco.
vamos compartilhar um pouco mais sobre esse tema que nós estamos falando hoje com vocês? Diga Shalom. Talvez pode parecer aqui um tema genérico, mas ao compartilhar aqui as experiências que foram compartilhadas nesse bate-papo, eu penso que ficou muito claro que dizer Shalom significa falar palavras de fé diante de situações difíceis, problemas, crises ou situações até impossíveis. Mas para reforçar isso, eu gostaria de ler novamente um texto bíblico que nós baseamos para fazer esse programa de hoje com este tema, falar Shalom. 2 Reis 4:8 nos conta a história de uma mulher que passou por uma situação muito difícil, que ela perdeu o seu filho, mas ela se recusou a falar palavras de morte, palavras negativas, palavras de murmuração. E ela disse, Shalom. 2 Reis 4:8 diz assim, certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. E todas as vezes que passava por lá, ele entrava para comer. Então ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é homem de Deus. Então vamos fazer para ele um pequeno quarto e vamos colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, para que quando ele vier à nossa casa, ele possa ficar lá. E o texto diz, eu não vou ler toda a história, mas eu vou comentar com você. E o texto diz que eles fizeram. E Eliseu, o profeta, passou a ficar ali hospedado na casa desta mulher. Então ele perguntou para o seu discípulo, Geazi, como que nós podemos retribuir a ela esse favor? E ele diz então, bem, ela é uma mulher já de idade, mas ela não tem filhos. E o profeta Eliseu ora e ela engravida e ela então tem um filho. Tempo depois, esse filho passa mal, ele cai e morre. E ela então leva para o seu marido, o menino já morto. E aí o texto, no versículo 23 a 26, diz assim, o marido então perguntou para ela, por que você vai ao profeta hoje? E ela responde, não faz mal. No original, essa palavra é shalom. Ela simplesmente respondeu para o marido, shalom. Ou seja, tudo bem, a paz, está tudo em paz. E o texto continua dizendo, partiu ela e foi ter com o profeta, o homem de Deus. Vendo de longe, o homem de Deus disse, vai tudo bem contigo? Teu marido, o teu filho? E ela respondeu, sim, tudo bem. Olha, esse texto aqui, ele continua, depois você pode ler, 2 Reis 4, e o profeta vai então na casa desta mulher e ora com seu filho e o menino ressuscita. Então aqui está falando da ressurreição, um milagre poderoso que aconteceu através do profeta Eliseu. Mas aconteceu porque houve todo um processo que a fé foi liberada, a fé desta mulher, porque ela se recusou a falar de uma maneira negativa, ela se recusou a conformar com aquela situação de morte e ela decidiu falar shalom. E eu acho que isso aqui é um exemplo para nós que nós precisamos aprender. Aqui nesse texto, por 3 vezes aparece a palavra shalom, que significa paz. E o contexto dessa história, ela nos ensina que em circunstâncias difíceis nós devemos aprender a ter paz e a dizer shalom. Então talvez você pode pensar, mas como? Ou quando que eu vou dizer shalom? Então, quando as circunstâncias forem contrárias na sua vida, no meio da luta, no meio da tempestade, no meio do impossível, ou até em situações ali do dia a dia, que vem, sabe, para roubar a sua paz, que vem para gerar ansiedade no seu trabalho, na sua casa,
problemas para resolver, coisas que deixam você angustiada, preocupada, como essa mulher. Essa mulher aqui, ela estava angustiada por razão. O filho dela morreu. Agora é interessante porque a Bíblia fala tantos detalhes. Eu queria mencionar alguns aqui, porque cada um deles tem significado, ainda que a gente não tenha como aprofundar muito aqui, mas eu acho importante mencionar quem que era essa mulher sunamita. A Bíblia fala que ela era uma mulher rica, ou seja, ela tinha condições de resolver muitos problemas na sua vida, mas aquele ali em especial ela não tinha como resolver com o seu dinheiro. A Bíblia fala que ela era uma mulher casada. Então, normalmente, o marido resolve muitos problemas, né? Eu sempre brinco, falo que Deus criou o homem para resolver problema, né? Por isso que falou para ele, vai trabalhar, te dei músculos, né, para trabalhar, te dei uma mente para pensar, para raciocinar. Então, muitas vezes, mulher casada, na hora que tem problema, qual a primeira coisa que ela pensa? Liga para o marido, né? Pergunta o que fazer. Tá certo? Mas aquele problema ali, o marido dela também não podia resolver. A Bíblia fala que ela era mãe. Agora, mãe normalmente se dá o direito de se preocupar com o filho, né? Mas nem por isso ela agiu desta maneira. E ela também era uma mulher sunamita, ou seja, ela era de Sunem. A Bíblia menciona. Que lugar é esse? Sunem é uma cidade da tribo de Issacar, ou seja, da nação de Israel. Então ela fazia parte ali do povo de Israel. Então ela era uma mulher que cria em Deus, ok? Mas você sabe o que significa Sunem? Lugar de descanso duplo. Não é apenas de descanso, mas é um lugar de descanso duplo. Porque isso aqui aponta para nós hoje, para a posição que nós estamos em Cristo Jesus, uma posição de descanso. Eu não descanso nele apenas porque eu já o recebi na minha vida, porque eu tenho essa paz dentro de mim, mas eu descanso também porque eu estou assentada com ele nas regiões celestes, lá onde ele está, e eu posso hoje reinar em paz, sabendo que eu estou acima das circunstâncias. Você não acha isso poderoso? É uma paz dupla. Você tem a paz aqui e você tem também aquela paz porque você está sentado com ele lá. Agora, como que eu posso aprender a dizer shalom? Como? Eu quero fazer isso. Eu não quero agir de acordo com as circunstâncias, eu não quero ficar falando de uma maneira precipitada, reclamando o tempo todo, só falando de problemas, só falando de enfermidades. Como que eu faço? Primeira coisa, guarda o seu coração. Talvez você pense assim, guardar o coração, o que é isso mesmo? Olha, entenda uma coisa. Primeiro você precisa entender por que isso é tão importante. A Bíblia fala que nós temos que guardar o coração, ok? Porque o nosso coração, ele determina o curso da nossa vida. A Bíblia fala que do coração procede as fontes da vida. Isso está lá em Provérbios 4. Então, quer dizer, a fonte, o coração é uma fonte. Então, quando nós guardamos o coração, Deus vai guardar o resto. Porque o coração é uma fonte. Então, se você quer ver as circunstâncias ao redor mudarem, primeiro tem que mudar dentro de você. Primeiro, você não pode deixar que essas circunstâncias, elas alterem lá dentro, elas mudem a sua fé. Então, aprenda a fazer isso. Então, tem muitas circunstâncias, problemas, que você pode ficar preocupado, que você pode reclamar, que você pode ficar nervoso, mas você pode sim guardar o seu coração. Se a Bíblia fala, guarda o seu coração, eu quero te perguntar, quem que tem que guardar? É Deus? É o seu marido? É as pessoas à sua volta? Não, é você. É você que guarda, porque você tem o poder de decidir, não permitir que as circunstâncias à sua volta atinjam você, ok? Então, você precisa de mudanças, de um milagre? Tem alguma coisa impossível na sua vida? Então, você tem que aprender a guardar o coração.
Ou seja, permanecer em paz. Nossa, eu estou ficando ansiosa. Nossa, a situação está me tirando a paz, eu estou ficando preocupada. Permaneça na paz, ok? A Bíblia afirma que a paz, ela é o árbitro do seu coração. O que é árbitro? Juiz. O juiz é aquele que determina. É ele que fala como que vai acontecer o jogo, ok? Na hora que o juiz apita o final do jogo, acabou o jogo. Então, esse árbitro, ele tem o poder de decisão. Então, a paz no coração, ela decide as circunstâncias ao seu redor, ok? Então, às vezes, o problema ele é muito grande. Mas o maior problema é que a maioria das vezes nós agimos de uma maneira contrária ao que a Bíblia nos ensina. Nós permitimos o coração ficar tumultuado. E você sabe como que o coração fica tumultuado? Quando você aceita os pensamentos. O diabo ele vai lançar pensamentos na sua mente, ok? Porque esse é realmente o trabalho do diabo. Mas a Bíblia fala que você precisa guardar o coração pensando de acordo com a palavra. Sabe, essa linha de pensamento, ela precisa ser linear. Sabe o que é linear? Plana. Sabe aqueles monitores de hospital que ficam ali monitorando os batimentos cardíacos? Então você vê ali, ele sobe, desce, ele está ali numa maneira constante. Sabe, é mais ou menos isso. Você precisa ter um raciocínio linear, em linha com a palavra. Algo constante, que não vai alterar. Mas às vezes, isso muda. Quando você não pensa de acordo com a palavra, como é que é esses pensamentos? Como que seria nesse monitor? Seria algo assim que altera, não é? Muito para cima, muito para baixo, de uma maneira muito desproporcional. Por quê? Porque você não está guardando o seu coração. Então, uma maneira de você controlar o coração é controlando os pensamentos, ok? É controlando a sua mente. Agora, quem que controla a sua mente? Não é Deus que controla, é você, ok? O diabo ele vai pegar ali a sua fraqueza. Qual era a fraqueza dessa mulher aqui? O filho. Com certeza ela queria ter filho, queria ser mãe. Durante anos ela não conseguiu. De repente vem um milagre. Agora o filho morre. Olha, o diabo foi exatamente na fraqueza. Qual foi a postura dela? Ela podia estar desesperada. Ela podia culpar aquele profeta. Falou, eu não pedi para você orar para me dar filho. Por que você orou? Agora o meu problema, a minha angústia aumentou. Ela podia culpar a Deus. Foi para isso que Deus me deu um filho? Para ele morrer? Quantas pessoas culpam a Deus? Ficam com raiva de Deus no meio do problema? Olha, ainda que isso aconteça, você pode resistir a esse sentimento. Você pode controlar os seus pensamentos, ok? Guardando o seu coração. Mantendo a paz. Eu vou declarar a palavra. Essa palavra vai me dar paz. Eu tenho as promessas de Deus. E a segunda maneira aqui é exatamente falando palavras de fé. Diga shalom. Lembra dessa mulher aqui, dessa sulamita? Ela falou shalom. O profeta perguntou, vai tudo bem? E ela disse, shalom, está tudo bem. Olha, existe uma relação muito íntima entre palavras e coração. Entre falar e sentir, ok? Porque foi Jesus que disse que a boca fala do que está no coração. Então, primeiro você controla o coração. Encha o seu coração de palavras boas. Encha o seu coração de promessas. Aí sim, na hora que você precisar de falar algo, você vai tirar do seu depósito, do coração, as boas palavras, ok? Por isso que primeiro você tem que encher o coração. Eu quero falar aqui, lembrar você do Salmo 45, que diz assim, de boas palavras transborda o meu coração.
Falar palavras de fé, dizer shalom, significa declarar as promessas e não declarar os fatos. Sabe por quê? A fé, ela não nega os fatos. Ela apenas não é guiada por eles. O fato é que você está doente. O fato é que é aquilo que o exame diz. Mas a fé é aquilo que a palavra de Deus diz. Então a palavra de Deus, ela é maior, ela é superior aos fatos. Por isso que você precisa ter palavras de fé. Diga shalom, ok? E não fique declarando os problemas, a situação, as crises, ok? Fale aquilo que a palavra de Deus diz. Esta mulher, ela não falou o que estava sentindo. Ela apenas falou aquilo que ela cria. E por causa disso, ela teve um milagre. A sua boca é a porta que o inimigo quer fechar, para que você não fale shalom, para que você não fale as promessas, mas você deve se recusar a falar palavras de morte, palavras negativas, mas você deve abrir a sua boca para liberar palavras de fé. Amém? Quero deixar essa palavra aqui hoje para você. Quando você não souber o que dizer, diga shalom. Amém? Que você possa praticar isso nesta semana e a partir de agora, em cada situação difícil da sua vida. E se você falhar, não se preocupe. Fale novamente. Fala, da próxima vez eu vou acertar. E eu vou dizer shalom. E você verá o milagre e Deus agindo em seu favor. Que Deus abençoe você. Nós vamos encerrar aqui e voltamos a semana que vem com mais uma edição do nosso programa Batom e Bate-Papo, porque nós estamos aqui para abençoar você. Até lá!